Amados irmãos em Cristo Jesus, paz do Senhor, estamos gratos esta noite e neste dia podermos apresentar uma mensagem acerca da Páscoa. Para tal, vamos ler a palavra de Deus, que nós abrimos já em 1 de Coríntios, capítulo 15, e vamos ler a partir do verso 3, que diz o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, sendo segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por o derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Em 1 de Coríntios, capítulo 15, do verso 3 até ao verso 8. O nosso lema, o nosso tema nesta Páscoa é que o Senhor vive, Ele está vivo. É esta informação que as senhoras, as mulheres que foram no sepulcro receberam dos anjos. Ele não está aqui, não pode procurar o vivo no meio dos mortos. Ele está vivo. Por isso, nesta Páscoa, devemos parar um instante com tudo o que o irmão, a irmã está fazendo. Coloca a sua mente direcionada para o Senhor. Concentre-se nesta notícia. Ele está vivo, Ele vive, o nosso Senhor vive. Isso significa que a morte não o pode segurar. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. Depois de ter padecido, Ele se apresentou vivo para os seus discípulos, para mais de 500 irmãos. Durante 40 dias, Ele apareceu aos seus discípulos. Pois que na palavra de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Do que respeita ao reino de Deus. Pois que a nossa mente precisa se concentrar no aspecto de termos o Senhor que vive, o Senhor em que a morte não conseguiu reter. Pois que devemos esvaziar a nossa mente, devemos fazer um exercício especial para alimentar a nossa fé, de modo que possamos preencher o nosso coração, possamos preencher a nossa sabedoria, transformando-nos de tal maneira que possamos ter esta fé de que Ele vive. A vida que o Senhor nos apresenta é a vida pós a morte. Sim, Ele ressuscitou para lhe dar a vida de Deus pelo Espírito Santo. Jesus não é um momento de pesquisa, não é um momento de história. Jesus não é um momento de um bom exemplo a seguir. Ele é a vida, vida vivida,
a vida do dia a dia. Porque disse Jesus no livro de João, no capítulo 10, no verso 10, eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Logo, quem crê no Senhor Jesus Cristo tem uma vida transformada. Ele é a transformação da mente. Ele é a transformação do coração, do que crê. Aquele que crê no Senhor. Pensemos nisso. O Cristo, o Messias de Deus, está agora vivo com todo o amor e autoridade à direita de Deus, mas também se apresentando a muitos irmãos pelo Evangelho por meio dos efeitos da sua ressurreição. E é por isso que ele disse: ide, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Mateus capítulo 28, verso 7. Que a vida de Cristo em nós seja a essência da nossa motivação em crer nele. Essa é a maior verdade que deve ocupar os louvores, o que deve ocupar a nossa mente, que deve ocupar a nossa gratidão. Essa é a maior e a mais segura verdade no momento da crise, no momento do desespero. Devemos concentrar a nossa mente de que nós cremos no Deus vivo, cremos no Messias vivo, que Ele está à destra de Deus. E a partir deste momento nós temos a fé em Cristo Jesus e a esperança, porque Ele venceu a morte. E é por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, no capítulo 15, em 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, nós estamos a comemorar uma Páscoa de vitória. É a vitória que nós temos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para nós mesmos, conseguimos entronizar a vitória em Jesus Cristo, sabemos que todas as coisas podem vir, mas a nossa certeza, a nossa esperança está em Cristo. Portanto, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, sedes firmes na palavra do Senhor, sedes firmes, sedes constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, mesmo estando em casa, mesmo estando confinados. Nós devemos estar sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que este trabalho que você está a realizar, sabendo que esse esforço que você está a realizar não é em vão no Senhor. Esta deve ser a nossa esperança. A nossa oração é que, Pai, que viva a vida, que nós possamos ter a vida de Cristo e que esta vida seja o centro da do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e seja a razão da nossa existência. Que Deus possa abençoar a cada um neste momento especial, possa abençoar a tua vida, a vida de todos que estão contigo em casa. Amém.